E aí, mami, papi, curioso? Hoje eu vou falar para você sobre o assunto mais pedido aqui no canal, birra. Eu vou falar para você sobre os passos para fazer quando a criança faz isso, em 2 palavras e 3 perguntas. Eu sou o Dr. Gildo, esse é o Pais e Kids, roda a vinheta. Olha, eu vou te dizer que não existe um método 100% eficaz, tanto para educar a criança quanto para birra. Mas esse é um dos métodos que eu acho melhor e que faz mais sentido. Então a minha recomendação é que você veja várias coisas sobre isso, eu também falo muitas coisas ali no Instagram, e você se adapte à sua rotina, à sua realidade familiar. Os estudos estão demonstrando que a maior parte das birras não são aquelas que são feitas de modo estratégicos, ou seja, aquelas pensadas, principalmente quando se trata das crianças menores. Os estudos também estão provando que a birra nada mais é do que um descontrole emocional. Então a criança, falando em outras palavras, ela não consegue expressar o que ela está sentindo e ela faz aquele chilique todo. Então nesse momento, o nosso maior papel não é brigar com a criança, e sim oferecer consolo. Existe aquela corrente de que a gente tem que ignorar a birra, porque caso a gente dê atenção, nós estamos reforçando esse comportamento. Mas essa já é uma atitude vista como do passado, porque quando a gente faz isso, a gente pode estar sugerindo para a criança que a gente está ali só no momento em que ela está feliz, em que está tudo ok. No momento em que tem alguma coisa errada, eu viro as costas e ela não pode contar comigo. Então, como eu falei, o nosso papel nesse momento é oferecer conforto e tentar esclarecer essa situação para a própria criança. Então veja toda essa situação da birra como um pedido de ajuda. Mas isso não significa que você não vai disciplinar. E o que é que disciplinar significa? Isso, nos últimos anos, veio adquirindo-se uma conotação muito de autoridade. E disciplinar não significa que você vai bater na criança ou que você vai dar uma surra nela. Por quê? Porque isso tudo tem consequências. E eu já falei disso ali no vídeo, os 4 tipos de pais. Confira o link aqui que eu vou deixar para vocês e não deixem de ver as consequências que isso tudo pode causar. A palavra disciplina, ela vem de discípulo, de pupilo, de aprendiz. Então, isso significa que você vai ensinar a criança a lidar com todas as situações da vida dela, agora na infância, para servir de ensinamento quando ela se tornar adulta. Isso tudo que eu estou dizendo para você está nesse livro Disciplina Sem Drama, que é escrito pelo Daniel e pela Tina. O que eles dizem é que a disciplina tem 2 objetivos, o de curto prazo e o de longo prazo. O de curto prazo é a gente fazer com que a criança faça o correto ali naquela situação, naquele momento. Por exemplo, na birra, para que ela se acalme, para que ela faça a coisa que a gente quer que ela faça. E ao longo prazo seria a gente estabelecer conexões no cérebro dessa criança. E de que forma? Ensinando ela todas as vezes como proceder nesses casos. Automaticamente, essas conexões vão ser formadas e no futuro a criança vai poder agir por si só, vai poder se acalmar por si só. E agora chegou a hora de eu falar para vocês sobre as 3 perguntas que você se deve fazer nesses momentos. E elas são o porquê, o que e como. Começando pela primeira, o porquê. Você deve se perguntar o porquê seu filho está fazendo aquilo naquele momento. Num primeiro momento você pode, com a sua raiva, falar: essa criança é mimada, ele merece uma surra. Mas você também tem a opção de respirar e se perguntar o porquê realmente que ele está fazendo aquilo. Pode ser que seu filho, por exemplo, tenha 2 ou 3 anos e, se colocando no lugar dele, será que ele tem o desenvolvimento necessário para interpretar toda aquela situação? Se você tivesse 2 anos, você iria entender, por exemplo, que seu pai não pode te dar um brinquedo assim logo de primeira, ou que você tem que ir embora do parquinho porque seu pai e sua mãe quer? Então, essa é a primeira pergunta.
Se compare também em um momento estressante. Por exemplo, o dia que você não dorme bem ou o dia que você trabalha muito. Você responde a todas as situações conforme você responderia num dia tranquilo, num dia em que você teria dormido bem, por exemplo? Uma forma de te explicar isso bem resumidamente, bem facilmente, é o seguinte: os nossos impulsos são controlados pelo cérebro de baixo, que é a parte mais interna, que eu vou representar com essa mão, e a parte mais externa, que é a parte mais consciente, em que freia as nossas decisões e as nossas ações. Quando a gente é mais velho, já tem um cérebro mais desenvolvido, essa parte de cima, ela controla a parte de baixo. Então, o cérebro de cima impede o cérebro de baixo de ter uma reação muito intempestiva. Isso tudo é adquirido com o decorrer da idade. As crianças muito pequenas não têm isso. E o que acontece é que o cérebro de baixo toma conta do cérebro de cima e é instalada toda aquela situação de birra. A segunda pergunta é qual lição você quer ensinar para a criança? Provavelmente no momento de birra é o autocontrole. Você quer ensinar para ela, então, que em um momento de estresse ele tem que entender aquele ambiente, aquelas emoções e tentar se expressar com palavras, por exemplo, dizendo para a mãe: mãe, eu queria tanto esse brinquedo, mas a senhora não pode me dar, e aí estabelecer então uma conversa, mas enfim, aí você já sabe qual lição você quer ensinar para o seu filho. A terceira pergunta é como. O como vai variar muito de cada família, como eu falei, mas você pode decidir, por exemplo, bater na criança. Aquilo vai resolver? Talvez em um primeiro momento sim, mas como eu disse, isso não vai estabelecer conexões seguras para essa criança no futuro ter uma atitude boa, uma atitude responsável, uma atitude saudável para resolver os seus conflitos. Muito pelo contrário, ela pode ficar traumatizada e no futuro ela ter medo de tentar as coisas porque ela acha que tudo é autoridade. Depois que você sabe a resposta dessas 3 perguntas, você vai passar para os passos que eu te falei, que são 2. O primeiro passo é se conectar. Como que você vai se conectar com a criança? Respondendo essas perguntas, mas também olhando nos olhos dela, abaixando de preferência no nível do olho dela ou até abaixo e tentando, por exemplo, traduzir o que ela quer manifestar com aquela atitude. Nesse caso de birra, vamos supor que a criança queria um brinquedo. O que você pode falar para ela? Olha, meu filho, eu entendo que você queria um brinquedo, mas que a mãe não pode dar neste momento, e é por isso que você ficou frustrado, que você ficou bravo, não é mesmo? Muito provavelmente você vai ouvir um sim. E aí está estabelecida a conexão. O que significa a conexão? Significa que você está ali para o seu filho num momento difícil em que ele precisava de você. Pode ser que aconteça que a criança esteja muito nervosa, muito irritada e não te escute. Você tenta se conectar e não consegue. Nesse caso, não adianta ficar falando, não adianta ficar dando lição. Você tem que conectar com a criança em um outro momento. Numa situação dessas, você pode usar o procedimento de pausa que eu expliquei aqui. Lembrando sempre que a pausa não é um procedimento equivalente a um castigo ou a um momento para pensar, para ficar ali ruminando o que ela fez de errado. A pausa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir o vídeo, ela é uma oportunidade para a criança se acalmar e com o tempo, com esse procedimento, ela vai aprendendo a se acalmar por si só. Depois que você fez a conexão com essa criança, você vai partir para o segundo passo, que é o redirecionamento. Então, o redirecionamento tem muito a ver com aquela pergunta que eu te disse, a terceira pergunta. Como é a melhor forma de eu ensinar a lição para o meu filho? Então,
Fez a conexão, você vai ensiná-lo agora com o redirecionamento. Você vai redirecionar aquela atitude dele. Então, por exemplo, nesse caso do brinquedo, você pode explicar para ele que a mãe, que você não tem o dinheiro naquele momento e que quando tiver você pode comprar o brinquedo. E que quando ele sentir a necessidade de falar alguma coisa ou de expressar suas frustrações, isso é melhor que seja feito com as palavras. É uma coisa que vai funcionar 100% das vezes? Não, mas com a prática isso você pode ir desenvolvendo técnicas cada vez melhores e em um momento ou outro isso vai acabar funcionando e a criança vai aprender a lidar melhor com as suas emoções. Eu sei que cada situação demanda uma atitude diferente que pode parecer difícil, mas tenha em mente que você não precisa ser perfeito em todas as vezes que você estiver educando seu filho ou estiver lidando com uma situação de birra. Pense que até os pediatras, os psicólogos, os psiquiatras, às vezes perdem a cabeça com os seus próprios filhos e às vezes não conseguem levar uma situação conforme ela deveria ser levada, assim, na forma totalmente redonda, de forma totalmente perfeita. Mas e aí, gostou dessas dicas? Compartilhe com quem precisa saber, me siga porque eu vou destrinchar cada um desses passos cada vez mais aqui no canal. E tchau, até o próximo!